precisamos de um novo crime, ok? Então, nós precisamos de 2 crimes, um crime anterior e um crime posterior, uma sentença penal condenatória transitada em julgado, certo? Agora, como que fica a situação, pessoal? Se este réu comete um crime anterior e um crime posterior e acaba tendo uma sentença penal condenatória transitada em julgado no crime posterior, não vai gerar reincidência, tá? Mas gera o quê? Pode gerar maus antecedentes, mas não gera reincidência. Por quê? Porque olha a regra. Ele precisa cometer um crime anterior com trânsito em julgado, não o posterior, certo? O posterior é aquele que o juiz está analisando, está dando a sentença e olha, fala, deixa eu ver o que esse rapaz tem na folha de antecedentes dele. Opa, tem um crime aqui anterior a esse que está sendo analisado, transitado em julgado com sentença condenatória. Opa, então vamos dar para ele a reincidência, tá? O que acontece se você tiver uma denúncia ou uma queixa de um processo e que não tem a data exata do fato? Isso é possível, viu, gente? Vocês vão aprender isso em processo penal. É possível que aconteça um crime e aí não se consiga definir a questão cronológica da data do crime. Isso é possível, tá? Um crime que leva muito tempo para se apurar a autoria e a materialidade, e esse crime aconteceu, por exemplo, eu tenho vários exemplos lá no nosso cartório, mas assim, um exemplo de um crime de estupro em que a vítima foi molestada quando tinha dos 6 aos 8 anos de idade, tá? Se sabe que foi nessa idade em razão das questões lá das anotações escolares da criança e tal. Mas não se consegue definir, por ser inclusive uma vítima criança, não consegue definir a data exata de cada conduta. Tem 3, 4 condutas, mas cada conduta não se consegue definir que dia exato que foi, entendeu? A vítima sabe que foi no período da noite, a vítima lembra-se, infelizmente, né, o que aconteceu, mas não sabe a data. É possível isso. Se isso acontecer e esse réu ele for condenado, tiver sentença transitada julgada e não tiver essa data exata, tá? Não tem como o juiz considerar essa questão da reincidência, tá? Para verificar se passou os 5 anos, que é o lapso que precisa ter entre uma situação e outra. Então, não vai ser considerado, tá, gente? Então, eu já coloquei aqui para vocês que nós precisamos ter um crime anterior, uma sentença condenatória transitada e julgada e um crime posterior. Neste crime posterior, o réu será tratado como reincidente. E quando a gente tem a questão da contravenção penal? Pessoal, contravenção penal, a lei de contravenções penais é a 3688 de 41. Essa lei de contravenções penais, pessoal, que também são infrações penais, né? Ela prevê aqueles crimes menores, chamados pela doutrina de crime anão. São aqueles crimes pequenos mesmo. Por exemplo, vias de fato, uma contravenção penal. Então, são aqueles crimes que a pena é bem pequenininha e tal. O que diz o artigo 7º da Lei de Contravenções Penais? Ele fala assim, ó, verifica-se a reincidência quando a gente pratica uma contravenção depois de passar em julgado a sentença que o tenha condenado no Brasil ou no estrangeiro por qualquer crime, ou no Brasil por contravenção. Se o réu cometeu uma contravenção no exterior, gente, lá em outro país, isso não vai conseguir ser a questão da reincidência aqui no Brasil, tá? Então, assim, ele tem que ter cometido no Brasil a questão da contravenção. Aí eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, ó, como que funciona. O crime mais um crime, ele vai ser reincidente, né? Lembrando que tem que transitar em julgado. Se tiver uma contravenção e uma contravenção, pela lei de contravenções, vai ser reincidente também. Se tiver um crime e depois uma contravenção, vai ser reincidente também. Só que se tiver uma contravenção em que ele tiver sido condenado e tiver um crime posterior, ele não vai ser considerado reincidente, ele vai ser considerado primário, tá? Esse quadrinho é bom sempre lembrar dele. Qual que é a natureza jurídica da
Reincidência, ela é uma agravante genérica, onde a gente está, né? A gente está na aplicação da pena, certo? A gente está na segunda fase da dosimetria, verificando atenuantes e agravantes, e a reincidência é uma delas. Então, ela é uma agravante genérica, né? Vai ser colocada quando o juiz está fazendo a sentença na segunda fase da aplicação da pena. É uma situação que ela é subjetiva, isso é muito importante vocês lembrarem. Por quê, professora? Porque como ela é uma situação, é uma circunstância subjetiva, ela é pessoal do agente, ela não se comunica aos demais coautores ou partícipes. Ah, professora, então se nós tivermos um processo em que a professora está sendo acusada de um crime e mais dois coautores, e a professora é primária, não tem antecedentes criminais, não é reincidente, que são duas coisas diferentes, e os dois são reincidentes, como que vai ser essa sentença? Individualização da pena primeiro, né? Então o juiz vai individualizar. E quando ele for tratar da sentença da minha, que eu sou primária, a minha pena vai ser completamente diferente dos outros dois que são reincidentes. Por quê? Porque vai agravar a pena, a gente está aqui nas agravantes, e vai ter outras consequências que depois a gente vai ver. Tá? Deixa eu saber que alguém chegou. A Isabela. Então, por isso, gente, que não se comunica com os demais coautores e partícipes, tá? Como se prova essa reincidência? Tá. Existem dois tipos de documentos que são emitidos a respeito de antecedentes criminais. Existe uma chamada certidão de antecedentes criminais, e expedida pelo cartório, né? E tem uma outra folha que é chamada folha de antecedentes. Essa folha de antecedentes, aqui no Paraná, ela sai no Instituto de Identificação do Paraná. Sabe onde a gente faz o RG? Lá, o Instituto tem todos os cadastros de todas as pessoas condenadas no Paraná. Então, lá no Instituto tem todas as anotações de processo. Só que ele não é muito exato, viu, gente? Ele é mais ou menos assim. Então, às vezes, quando a pessoa cumpre uma pena, o processo termina, esse sistema deles, ele demora um pouco mais para ter essas informações atualizadas. A certidão de antecedentes criminais é fornecida pelo cartório mesmo, é uma situação interna, então ela é mais confiável um pouco, tá? O que o STF entende, o que é apto para comprovar essa questão da reincidência, né? Pode ser os dois, mas assim, até essa folha de antecedentes fornecida pelo Instituto, o STJ entende que serve como prova da reincidência para constar lá, né, se estiver constando que o réu foi condenado anteriormente e que a sentença transitou em julgado. Como que funciona essa questão? Como que se vai analisar a validade dessa condenação anterior para fins de reincidência? Para o efeito da reincidência, artigo 64, essa é o tópico mais, assim, bambambam dessa situação da reincidência. Não prevalece a condenação anterior se entre a data do cumprimento da pena ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido o período de tempo superior a 5 anos, isso incluindo qualquer tipo de cumprimento de pena de suspensão do processo ou livramento condicional. Suspensão da pena ou livramento condicional, se não tiver revogação. Então, assim, cumpriu lá durante os 5 anos de livramento condicional, ou cumpriu o sursis, sem revogar, e passou esses 5 anos, professora, já deu, já cumpriu, tá tudo certinho. Vai constar como reincidência? Não. Então, o que acontece? A reincidência, ela vive durante 5 anos entre a data do cumprimento da pena ou a extinção da pena anterior. Certo? Então, cumpriu a pena, tá? Tem que aguentar 5 anos sem fazer merda. Se fizer merda antes, vai cair como reincidência. Se tivesse sido condenado, tá, gente? É isso que acontece com relação à reincidência. Qual que é a diferença entre reincidente primário e tecnicamente primário? Bom, o conceito de primário, gente, ele é um conceito... imagina, Leonardo, tá tudo bem. O conceito do réu primário, ele é residual, então, assim, é por exclusão. Quem que é primário?
Todo aquele que não tem perfil de reincidente. Todo que não tem perfil de reincidente é primário. Então, a primariedade está limitada aos casos que o agente não tem nenhum tipo de condenação. Tá? No nosso sistema, a gente tem o tecnicamente primário, que é aquele que ele tem algum tipo de condenação definitiva, tá? Mas ele não praticou nenhum dos crimes depois da sentença condenatória transitada em julgado, certo? Então, assim, ele tem aquela confusão de ter crimes que ele está respondendo ou ele ter sido condenado, só que não entra na regra que ele tem que ter cometido o segundo crime após ter transitado em julgado a sentença condenatória do primeiro. Se foge desta regra, ele é chamado de tecnicamente primário. Não se considera para reincidência dele, tá, gente? Tem várias situações, tá, que acontecem com relação à reincidência. O que vai acontecer com esse réu? Eu coloquei um quadrinho aqui, tá, gente? Eu sempre busco colocar com a referência para a gente não acabar aparecendo um plágio aqui, né, povo? Mas assim, ó, o que a legislação prevê? Que se você for reincidente, meu filho, você tá com isso aqui, pega que é tudo seu. Agrava a pena, né, como a gente está vendo. No crime doloso, não deixa a pessoa ter o benefício do sursis, que é uma substituição da pena, se for o caso, se preencher os requisitos do sursis. Quando específica em crime doloso, impede a substituição da pena privativa por restritiva. Lembram quando a gente aprendeu a substituição? Se for reincidente, não substitui, tá? O regime vai ser inicialmente fechado nos crimes de reclusão, inicialmente fechado. Professora, mas o meu cliente, ele foi condenado a pena dele encaixava-se para regime semiaberto. O juiz me deu um regime fechado para o meu cliente, professora. Eu vou recorrer. E espere aí. Antes de recorrer, veja se o seu cliente não é reincidente. Porque se ele for, a regra é que o regime para ele vai ser fechado. Independente de qual regime é o que a lei prevê. Artigo 33, parágrafo 2º. Tá tudo nesse quadrinho que tá lá no material de vocês, viu, gente? Nos crimes de detenção, gente, tem que impor, o juiz tem que impor o regime semiaberto, mesmo que lá na tabelinha do artigo 33 diga que para aquela quantidade de pena o regime é aberto. Professora, meu cliente foi condenado 2 anos, professora. Cheguei lá, regime semiaberto. Porque esta é a regra para o reincidente, viu, gente? Então, em crime doloso, tem que cumprir metade da pena para ter progressão de regime. Tem a regra com relação aos crimes hediondos, tá? Impede a obtenção de livramento condicional no crime hediondo. Causa que interrompe a prescrição da pretensão executória. E aí, aqui, o bom desse quadradinho que eu gostei para passar para vocês é que ele tem todos os artigos que você tem que puxar para verificar essa questão das causas dos efeitos da reincidência, tá? O condenado, ele não vai poder recorrer em liberdade, artigo 594. Pessoal, vocês vão aprender, se Deus quiser vai ser comigo, né? Não sei como que a vida reserva pra gente, mas eu gostaria muito que fosse comigo. Que tem crimes que tem o chamado privilégio. O que é o privilégio? Aquela situação em que, por uma questão de proporcionalidade, o legislador coloca algumas circunstâncias dentro desse crime, e essas circunstâncias, elas vão fazer com que, se o réu cometer esse crime dentro dessas circunstâncias... Cadê meu código penal? Peraí, pessoal. Se o réu cometeu o crime dentro dessas circunstâncias, ele vai... Será que eu fiz? Enfim, peraí que eu já acho um penal aqui bem legal. Ele vai ter esse benefício da lei, da própria da... Ele vai ter esse benefício. O que acontece? Vou mostrar só um exemplo para vocês entenderem. O crime de furto. O legislador dá o privilégio para o réu, tá?
que o privilégio fala? O que é o artigo do privilégio? Que é o chamado furto privilegiado, tá? Ele fala assim, ó. Lá no artigo 155 de furto, ele tem um parágrafo 2º, e aí também tem na apropriação indébita, tem no estelionato, tem na receptação, nos crimes contra o patrimônio. Se a coisa subtraída for de pequeno valor, sabe? E aí tem uns outros requisitos que fala lá também, na previsão desse artigo, e ele fala assim, se a coisa subtraída for de pequeno valor, parágrafo 2º. Se o criminoso é primário, tá? E é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão por de detenção, pode diminuir essa pena de 1 a 2/3 ou aplicar somente multa. Então, o legislador, por uma questão de proporcionalidade, não, o criminoso que comete um crime contra o patrimônio, mas pega um objeto de pequeno valor, tá? Então, esse objeto vai o quê? Vamos dar benefícios para ele. Mas qual que é o requisito principal? A não reincidência. Então, não é possível aplicar esse tipo de privilégio nesses crimes se o réu for reincidente, tá? Então, isso tudo, lembrando, vocês estão vendo que tudo é relacionado com a questão da proporcionalidade. Não é possível também para o reincidente ele ser beneficiado com a transação penal e suspensão condicional do processo, que são previstos na Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais, que fala dos juizados especiais criminais e cíveis. Na parte do juizado especial criminal tem o benefício da transação penal, só para quem não é reincidente, e tem o benefício da suspensão condicional do processo. Esses dois benefícios dependem da quantidade da pena, acho que é até 2 anos, se eu não estou enganada, e só vai ser aplicada a quem não é reincidente. Conforme o artigo 64, pessoal, inciso 2, os crimes militares próprios e os crimes políticos não são considerados para fins de reincidência. Então, assim, se for uma modalidade de crime militar ou for crime político, mesmo que o réu seja condenado e com trânsito em julgado, gente, não vai reconhecer para reincidência. Tem que prestar bastante atenção nisso, tá? Com relação a questão de indenização pelo Poder Judiciário. Tá, professora, mas então a senhora está dizendo que quantas circunstâncias danosas, penosas vão se sobrepor ao réu se ele for reincidente? E se este réu tiver sido condenado nesse segundo processo e aí por um erro judiciário, digamos que existam 2 pessoas com o mesmo nome, tá? Duas acusadas com o mesmo nome, Silvia de Jesus Martins e Silvia de Jesus Martins. E aí o juiz, quando vai puxar a folha de antecedentes, puxa da Silvia de Jesus Martins, que não é acusada. E aí, por um erro judiciário, esse réu pega regime fechado, sendo que ele poderia pegar semiaberto, por exemplo, não consegue progredir, não consegue ter substituição da pena. Para progredir, precisa de um patamar maior de cumprimento de pena. Se for por erro judiciário, gente, cabe indenização. O Estado, ele tem que indenizar, tá? Se for nessa situação, se for por decisão judicial errônea, né? Por que tem que indenizar? Claro, né, gente? Porque daí tem um prejuízo enorme à liberdade individual do acusado. E quando a gente fala em mexer com a liberdade do acusado, a gente não está falando só sobre a liberdade dele, a gente está falando sobre o nome dele, sobre a honra dele, sobre a imagem dele. Imagine um erro judiciário com relação a isso, né? Um réu que seja primário acaba tendo todas as consequências da reincidência sem por um erro judiciário. É passível de indenização sim, tá? O Estado vai responder. Aí dentro das agravantes, gente, a gente tem motivo fútil, né? Ou torpe, que é da linha A. Quando o réu comete o crime para assegurar a ocultação de outros crimes, a traição, né? Ou mediante impossibilidade da vítima de se defender, com abuso de autoridade. Tudo está lá nas questões que agravam a pena, né? Contra a criança, contra o idoso, tá tudo lá, certo?
Aí agora, gente, a gente vai dar uma olhadinha para a gente fechar essa questão da aplicação da pena na terceira fase. A gente viu a primeira e a segunda fase. A gente viu que na primeira e na segunda fase, a gente não pode, o juiz não pode diminuir além do mínimo, aumentar além do máximo. Ele fica nesta posição aqui. Agora, a gente vai ver como funciona essa questão na terceira fase da dosimetria. Como que é a terceira fase, então, em que o juiz vai olhar e verificar se tem a prova dentro dos autos de causa de diminuição e de aumento de pena. Para diminuir a pena, as causas chamam-se minorantes, minorar, né? E para aumentar a pena, majorantes. O artigo 68, tá? Ele fala do cálculo da pena do artigo 68 e fala, inclusive, do concurso de causa de aumento ou diminuição, que o juiz pode se limitar a um só aumento ou diminuição, considerando a que mais aumente ou a que mais diminua. O que tem essa questão da terceira fase, então? São circunstâncias também que são obrigatórias, o juiz tem que considerar se estiver presente no processo. Então, elas vão incidir, essas causas de diminuição e causas de aumento, o juiz fez a primeira fase lá, analisou todas as circunstâncias judiciais, fixou uma pena base. Na segunda fase, analisou as questões de agravantes e atenuantes. Tem uma segunda pena aqui. Agora, na terceira fase, ele vai analisar se tem causa de diminuição ou causa de aumento de pena. Então, vai incidir nesse segundo cálculo que vai se fazer o terceiro cálculo, né? Certo? Então, professora, nessa situação aqui, de causa de aumento e causa de diminuição, o juiz pode diminuir além do mínimo ou aumentar além do máximo? Aqui ele pode, tá? Na terceira fase, ele pode, certo? Então, a gente tá... Deixa eu só ver o que eu coloquei aqui. Sim, tá certinho. Aqui, gente, quando o juiz chega nessa fase aqui, ele fechou a aplicação da pena do réu, tá? Para quinta-feira que vem, eu vou trazer 2 sentenças, mas eu vou ter que procurar muito bem, que eu quero trazer 2 sentenças bem explicadas com essas fases que a gente viu. Todas elas têm as 3 fases, claro, né, gente, na condenação. Mas eu vou localizar umas 2 ou 3 sentenças para nós analisarmos em sala e tentarmos fazer juntos essa sentença, de casos verdadeiros, claro, para a gente fazer juntos essa sentença em sala, para a gente conseguir chegar no cálculo da pena. E eu vou tentar achar que tenham essas fases que a gente viu aqui, né? Que tem alguma circunstância desfavorável, certo? Que tenha uma questão que agrave ou que diminua a pena, né? Ou que tenha na terceira fase alguma causa de diminuição, alguma causa de aumento de pena. Então, eu vou trazer para vocês umas 3 sentenças para a gente dar uma olhadinha como que funciona essas questões aí, tá? Para a gente tentar fixar bem como que faz essa questão da dosimetria. Eu sei que eu assustei vocês, porque eu disse que eu não gostava muito. Na verdade, não é que eu não gostava, gente. É que deve fazer o quê? Será? Uns 10 anos atrás? Eu trabalhei para um juiz que é amigo meu, inclusive, hoje. Nossa, eu fazia muita sentença. Nossa, mãe do céu. Eu fazia muito esses cálculos de sentença. Eu fazia muita sentença. Eu fazia só sentença para ele no período da manhã. Nossa, quando chegou no final do ano, gente, eu não conseguia nem conversar de tanto cansaço, pela responsabilidade mais a pensar. Enfim, vamos lá. Pessoal, passada essa questão da aplicação da pena, então, que a gente viu que a aplicação da pena, pessoal, ela é para as pessoas imputáveis. Então, ela é para as pessoas que têm o entendimento do fato, conseguem se determinar de acordo com esse entendimento. Então, elas devem ser condenadas, a elas deve ser aplicada uma pena. E agora, nós vamos olhar como funciona o outro lado, dos inimputáveis, né? Ou semi-imputáveis com periculosidade. Então, a gente vai olhar agora, gente, como funcionam as medidas de segurança. O que é uma medida de segurança? Pessoal, não deixa de ser uma modalidade de sanção penal, certo? Só que qual que é a finalidade dela? Preventiva, caráter terapêutico, né?
ela vem para tratar inimputáveis e semi-imputáveis portadores de periculosidade, certo? Para que, professora, que se faz esse tipo de medida de segurança, que se interna essa pessoa, que se submete essa pessoa a algum tratamento ambulatorial, né, no caso das medidas de segurança de tratamento? Para que faz isso? Para que a pessoa se recupere, para evitar futuras infrações penais também, tá, gente? Não deixa, embora a medida de segurança tenha uma questão, assim, um aspecto curativo, ela não deixa de ser um tipo de privação de liberdade, né? Porque se a pessoa for inimputável, ela vai ser internada, né, num estabelecimento de tratamento aí, né? Então, a gente viu que a questão das diferenças que tem entre pena e medida de segurança é que a pena é retributiva e é preventiva, né? E a medida de segurança é exclusiva para prevenção de novas infrações penais, que é chamada de prevenção especial, certo? As penas, elas têm, todas elas, né, pessoal, elas não têm um prazo determinado conforme a conduta, né? Então, se matou alguém, de 8 a 20, né? Todas as penas, elas têm um prazo determinado, um período determinado, o réu cumpriu esse período determinado, ele vai ter extinta essa questão da pena, vai acabar o processo dele, certo? A medida de segurança, ela é um pouquinho diferente, como que ela funciona? Ela tem um limite mínimo, tá? Até 3 anos. Só que o que vai determinar se essa medida de segurança vai continuar sendo aplicada a esse agente ou não é um exame, tá? Então, assim, é um exame, e esse exame vai ser feito por uma comissão, por peritos médicos, e eles vão dizer se a pessoa está apta, tá? Para retornar à sociedade ou não. E o que vai definir isso? Como que eles vão concluir? O Pedro, o Paulo, sei lá, ele está apto para voltar para a sociedade. Vamos suspender a medida de segurança dele. Terminou. A questão da periculosidade do agente vai determinar se ele volta ao convívio social ou não, tá? Então, assim, o pressuposto da pena, a gente sabe que é a questão da culpabilidade, né? Agora, o pressuposto da medida de segurança é a questão da periculosidade, tá? Então, tem essas duas diferenças, certo? Nós temos, pessoal, regendo essa questão da medida de segurança, a gente tem 3 princípios que regem as medidas de segurança. A legalidade, graças a Deus, né? Não tem como você criar medidas de segurança, o juiz criar medidas de segurança, né? Quem que vai criar essas medidas de segurança? A lei, tem que estar previsto em lei, né? Então, existe lá todo um regramento dentro da Constituição Federal sobre a questão da medida de segurança, tá? Então, não pode ser criada por medida provisória. O raciocínio é o mesmo do Código Penal. Crimes a gente só consegue criar lá no Congresso Nacional. E se a gente for alterar alguma coisa, a gente também, com relação à medida de segurança, mesmo raciocínio, né? Anterioridade também, né? Você só vai poder impor uma medida de segurança se ela tiver sido criada por lei, né? Uma lei anterior tiver criada a medida de segurança e tiver criada a infração penal que você estiver analisando, né? E a jurisdicionalidade, a medida de segurança, claro, né, gente, só pode ser imposta, aplicada pelo Poder Judiciário, né? O juiz que tiver a competência e a jurisdição daquela conduta, daquele crime, é quem vai aplicar a medida de segurança. Nós temos requisitos também para aplicar essa medida de segurança, tá, gente? Não é assim também. Nossa, professora, o réu é inimputável, meu cliente é inimputável, veio lá um laudo, né? A primeira coisa que o juiz pede antes de qualquer coisa, ele vai submeter esse réu a um exame de sanidade mental. E aí vem um laudo, se conclui que ele é inimputável. Professora, a partir disso, o que precisa ter no processo? Né? Quais são os requisitos para aplicar a medida de segurança? Prática de um fato ilícito, né? Típico e ilícito. Periculosidade do agente precisa ter também. Não pode ter acontecido a extinção da punibilidade, né, por algum motivo. Extinção da punibilidade, gente, é quando o processo tem alguma situação em que não vai se punir mais o réu, tá?
A prescrição, por exemplo, é uma situação que extingue a punibilidade. Decorreu muito tempo, professora, desde o fato até o momento em que o juiz deu a sentença. Então, teve a prescrição nesse meio tempo, extingue a punibilidade, não tem como você aplicar uma medida de segurança, tá? Então, assim, o simples fato dessa pessoa ter a periculosidade não leva ele a ter uma medida de segurança. Por quê? Precisa ter o respeito ao devido processo legal. Contraditório, ampla defesa, né? Então, assim, não é simples assim. Tem que ter as mesmas regras processuais que existem, gente, para se chegar a uma sentença condenatória, uma pena para um réu imputável. São as mesmas regras que o juiz tem que atender, que o Poder Judiciário tem que atender, para que se chegue a uma sentença que aplique a medida de segurança. O que vai diferenciar nisso? A imputabilidade dele, tá? Então, ele é imputável ou inimputável. Se ele for inimputável, com todo esse processo tendo corrido, ouvido testemunhas, tudo a mesma coisa. Vai acontecer tudo do mesmo jeito. Vai se ouvir testemunhas, vai se ouvir o réu, né? Vai se produzir provas documentais, provas de outras formas, né? Materiais. E aí tem que se chegar ao final, o juiz tem que ter todos os elementos, né? Obedecido contraditório e ampla defesa. Aí ele vai dar uma sentença, né? Como o réu é inimputável, ele vai dar uma sentença. O nome da nomenclatura que se dá à sentença é absolvição imprópria. Por quê? Porque a absolvição própria, a absolvição natural, vamos dizer assim, é a absolvição tem todos os elementos lá, por exemplo, não tem provas, o juiz absolve. A absolvição imprópria é essa que o juiz absolve impropriamente o réu, vírgula, e lhe aplica medida de segurança, inicialmente pelo período mínimo de 3 anos, tá? Quando passa 2 anos, o juiz já tem que submeter esse réu a um exame para verificar se a periculosidade dele se mantém, aí prorroga por mais 1 ano. Aí, professora, comprovou lá, verificou lá que o réu continua perigoso. O que o juiz faz? Mantém a medida de segurança. Mais 2 anos. Foi para exame. Comprova que tem a comprovação que ele ainda não tem condições. É perigoso. O juiz mantém ainda a questão da medida de segurança. Fica mantendo, tá, gente? Professora, mas não existe pena perpétua. Verdade mesmo, né? Nossa, esse raciocínio veio agora na minha cabeça. Meu Deus. Não existe pena perpétua. Então, como é que vai funcionar isso? Tem a questão de decorrência do prazo. Por exemplo, o crime do réu que foi aplicado uma medida de segurança, vamos dizer que seja o crime de... vamos pegar o furto que o meu livro está aberto aqui. Professor, o réu cometeu um furto qualificado do parágrafo 4º e a pena prevista para o crime dele, daí tinha algumas situações lá que aumentava a pena na dosimetria, o réu teria, se fosse numa condenação, ele pegaria 6 anos, tá? Porque o juiz tem que analisar dentro da sentença antes de aplicar a medida de segurança, certo? Então, ele vai dar a absolvição imprópria ao réu. O que, meu amor? Esse caso não seria só reiteração? O quê? Prazo? Me explique que eu não entendi, mas me explique que eu te respondo. Digamos que esse réu tenha cometido um crime de furto e daí tem todas as situações lá dentro do processo, e aí o juiz vai absolver impropriamente o réu porque foi constatada a inimputabilidade. Para o crime dele, não tem pena perpétua. Ah, sim. A questão da perpetuidade da pena, Júlia, na verdade, não existe pena perpétua, que seria o réu ficar a vida inteira na cadeia, certo? Seria a pena perpétua no caso da uma pena só de um crime só, sabe? Mas quando ele comete 3 crimes, 4 crimes, lembram dos quadradinhos que contei para vocês? Pode-se ficar somando as penas e o réu, a gente já viu até na TV, né, eu acho, réu que pegou 104 anos de cadeia, né? 120 anos de cadeia. Só que adivinhe, o código agora, pelo pacote anticrime, ele prevê que o réu só pode ficar detido 40 anos. Mas vai poder se sobrepor, tá lá no pacote anticrime, tá?
Então, ele pode ficar mais tempo sim, viu, gente? Voltando à questão da medida de segurança. Ele não vai ficar eternamente internado, gente, porque depois o juiz, quando for analisar esse levantamento da medida de segurança dele, vai olhar, por exemplo, digamos que seja 6 anos, fosse a previsão de pena, se fosse o caso de pena, que esse patamar vai estar lá na sentença. Ele vai verificar a prescrição para 6 anos. Digamos que a prescrição para 6 anos prescreve em 12. Eu não me recordo agora. Então, essa medida de segurança, gente, ela não pode passar desses 12 anos, mesmo que esse réu tenha essa periculosidade. É uma situação que é um posicionamento, só que me perdoe que agora eu não me recordo se é do STF ou do STJ, mas é um posicionamento firme nisso, tá? Então, vai se manter ele internado lá, digamos que fique lá internado os 12 anos, tá? Pessoal, alguma questão sobre isso? Deixa eu só... Vou fazer a chamada, né? Pra gente ir para nossas obrigações de sexta. Na próxima aula, gente, eu vou fechar essa questão da medida de segurança. Falta bem pouquinho. E nós vamos fazer essa questão, então, das 2 sentenças que nós vamos fazer com esses requisitos pra gente firmar mesmo, aspas, o nosso convencimento, né? O nosso estudo sobre a aplicação da pena, tá? Então, deixa eu só ver quem tá aqui. Preciso que a Indianara faça a gentileza pra mim, né, Indianara, de... gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer enquanto eu vou confirmando a chamada, tá? Se alguém, de repente, não conseguiu entrar alguma coisa, a Indianara conta pra mim, né? Deixa eu só puxar aqui, pessoal. Então, hoje nós estamos com a Natália Pascoal. Peraí. Eu já fiz uma listinha da outra turma, mas já vou colocar junto, pra anotar. Natália Pascoal. Se alguém quiser dicas sobre como apresentar o TID, eu passo para vocês. Pode me mandar pelo WhatsApp, tá, gente? O que tem que fazer para apresentar o TID pra gente sobreviver mais essa, né? Vamos lá. Henderson, Fernandinha, Giovanni, Indianara, Isabela, José Júnior, Júlia, Juliano, Kátia, Leonardo, Natália Lopes e Suelen. Acho que fechou, né, gente? Será que eu pulei alguém? Acho que não, né? Só tirar aqui esse texto. Fechou, né, pessoal? Podemos ir, então? Pessoal, bom final de semana, tá? Se cuidem. Qualquer coisa que vocês quiserem saber de alguma coisa aí de matéria, vocês podem me chamar, tá? Que a gente vai conversando, tá? Se cuidem, por favor. Janara, Anderson, Julinha. Um abração pra vocês, tá, gente? Até mais. Boa noite, professora. Boa noite. Fiquem com Deus, viu? Boa noite, professora. Tchau, tchau. Tchau. Natália, boa noite. Até mais, pessoal.